fazer na sua primeira sessão de terapia? Como conduzir, como acolher, a gente já tem que fazer intervenções ou não? A gente vai esclarecer tudo nesse vídeo, então fica aqui comigo. Sim, meu nome é Marcela Mastra, eu sou Head do Psi do Futuro Edu, o nosso braço de educação aqui na empresa. Então, se você quer saber mais, vamos trinchar o que a gente faz na primeira sessão. Esse vídeo ele é ancorado em 7 pontos essenciais que não podem faltar nessa primeiro encontro, tá? Da primeira sessão oficial com o seu paciente. E ele é com base no livro da Judith Beck, o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, a 3ª edição. Então, recentemente saiu a 3ª edição e tem algumas modificações que valem a pena. Então, eu estou trazendo aqui com base em um dos capítulos que ela vai destrinchando o que a gente espera na primeira sessão. Um ponto importante para a gente mencionar também é que você já deve ter tido uma sessão anterior com o seu paciente que se chama sessão de avaliação. Essa primeira sessão de avaliação é para você entender se você é um terapeuta adequado para o caso do seu paciente, é para você entender qual que é a queixa, fazer talvez criar o diagnóstico dele, entender o quadro dele, né, coletar informações relevantes acerca da história, da experiência passada, enfim, começar ali a conceitualização do caso do seu paciente, tá bom? Então, dessa sessão em diante, é como se a gente já estivesse começando o tratamento, já tivesse ali um plano de quais são os próximos passos, tá? Se você quiser que a gente faça um vídeo sobre avaliação, a primeira sessão de avaliação, você comenta aqui que a gente já deixa no radar para gravar em seguida. Então vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto é seja acolhedor. E isso eu espero que você esteja sendo desde o primeiro contato com o seu paciente, tá bom? Esse ponto é essencial e a gente sabe que tem diversas pesquisas que falam sobre a importância do vínculo terapêutico. Nós, como psicólogos, a gente sabe o quão importante é a gente estabelecer essa aliança terapêutica, esse vínculo, o nosso paciente conseguir confiar na gente, a gente ter uma postura aberta, empática, acolhedora, né? Então, independente se a sessão é presencial ou online, a gente consegue com o nosso corpo, né, com o nosso físico, a nossa postura, demonstrar se a gente está ali na história com ele, se a gente está acolhendo, se a gente está interessado, participativo, ou se a gente está pouco se importando com aquilo que ele está falando, sabe? Vocês percebem como é sutil essa diferença, mas o quanto isso faz diferença, o quanto isso tem um peso muito grande, que pode ser positivo ou negativo nessa relação? Então, esse primeiro ponto de seja acolhedor, ele vai pautar toda a relação e todo o resto do processo também, tá bom? O segundo ponto que a Judith Beck traz, que é super importante, é fazer a verificação do humor. O que seria essa verificação do humor? Logo no começo da sessão, você pode perguntar como que ele tá, se ele pudesse colocar numa escala de 0 a 10, como que estaria o humor dele, sendo 0, talvez muito deprimido, ou 10, muito feliz, ou até mesmo você pode pegar numa escala de bem-estar, né? Então, de 0 a 10, o quão bem com a vida ele tá, o quão bom foi a semana dele, né? Então, enfim, tem algumas escalas que você pode pegar, inclusive do livro da Judith Beck, que eles colocam lá, tem alguns inventários, que acaba sendo super bacana, porque é uma forma de você fazer um check-in com o seu paciente, inclusive ele começar a falar, talvez, como que foi a semana dele, quais pontos tem preocupado ele, quais pontos foram muito bons, e aí você pode ali desenrolar o resto da conversa. Tá? Então essa verificação do humor, ela é super importante, inclusive para você ir acompanhando de semana após semana para ver a evolução do quadro ou até mesmo ver se o quadro não está melhorando, se o quadro continua ali com níveis muito baixos de humor. Isso é super importante porque a gente pode agir, né? Então a gente só consegue agir com base naquilo que a gente tem dados, com base naquilo que a gente consegue mensurar, né? Então eu sei que a gente fala um pouco de mensuração para alguns psicólogos na área da psicologia e a gente já fica meio assim, mas como que a gente vai mensurar? Não, a psicologia é algo subjetivo, não tem mensuração na terapia, isso é muito mecanicista. E calma, vamos uma coisa de cada vez. Eu entendo que é uma relação ali, né, com o paciente, tem muitas coisas que elas são subjetivas sim, né, e a gente não precisa enquadrar ou tentar enquadrar ninguém numa caixinha. Mas tem algumas outras coisas que é importante sim a gente
ter dados para a gente ir mensurando e para a gente agir de acordo com aquilo. Então, essa verificação do humor, ela é muito utilizada com base na terapia cognitivo-comportamental. Dentro dessa verificação do humor, também é muito importante, ainda na primeira sessão e nessa parte da verificação do humor, é muito importante nós verificarmos o nível de suicidalidade do paciente. Então, isso vai ser essencial, inclusive, para a gente agir rapidamente e para trazer um plano de proteção para aquele paciente. Porque o proteger a vida, né? Então, pacientes com ideação suicida ou que tenham um histórico de ideação suicida ou tentativas mesmo de suicídio, essa vai ser o plano número 1, assim, a meta número 1 de resguardar a vida do paciente e ele sair desse quadro. Então é importante sim, nessa primeira sessão, você já ter contato com isso e você já perguntar para ele, né? Lembrando que na sessão de avaliação você já deve ter buscado alguns dados sobre isso, inclusive se ele tem esse histórico, mas é importante você cobrir isso novamente. Aqui também entrariam perguntas a respeito de como que está o sono desse paciente, como que estão questões comportamentais, então de impulsividade, níveis de ansiedade, então tudo isso você pode mapear e você pode fazer essa escala de 0 a 10 e ir mapeando conforme o tratamento. O ponto número 3 aqui é mostre que você pode ajudá-lo. Então traga esperança para o seu paciente. Muitas vezes, a maioria das vezes, os pacientes eles vêm para a terapia já se sentindo ansiosos ou se sentindo inseguros ou com algum problema, alguma questão para resolver. E ele se deparar ali, talvez ele tenha passado já por vários outros terapeutas, por vários outros profissionais da área da saúde e talvez não deu certo com eles ou talvez ele não tenha encontrado esperança em outros profissionais, mas quando ele chega até você, é importante que você possa encorajar ele e trazer que você pode ajudar. Né? Lembrando que você já fez o cheque se você é o profissional ideal para o caso dele. Então aqui é importante que você reforce isso, traga esperança, traga o quanto talvez da sua experiência com, por exemplo, se o paciente ele tem um transtorno alimentar ou tem alguma dificuldade ali em relação à alimentação, você pode trazer casos que você já tratou, né? Não os casos em si, mas a sua experiência acerca disso, quantas pessoas você já ajudou com essa mesma dificuldade. Enfim, você pode mostrar para ele, porque de nada adianta, eu sei que a gente não faz nenhuma promessa, né, taxativa de, não, você vai ser curado. Aliás, a gente nem usa esse termo cura, né, para nenhum transtorno mental, mas é importante você encorajar ele, porque ele vem com a desesperança, e se a gente fala, não, aqui, então você vai passar pela terapia e, eu não posso prometer nada, mas assim, vamos seguir, vamos ver, vamos ir acompanhando. Não, o paciente, ele tem ali uma certa expectativa, ele tem ali uma certa insegurança, ele tem ali uma certa expectativa daquilo que pode acontecer, ou receio daquilo que pode acontecer ou não acontecer. Então é importante que você mostre que você pode ajudá-lo, traga a sua competência e, mais uma vez, reforce o vínculo com esse paciente. O ponto número 4 é sobre identificação de valores. Então, você pode identificar o que é realmente significativo para esse paciente, quais são as aspirações, objetivos. No livro da Judith Peck, na 3ª edição, eles trazem mais forte sobre a questão de valores mesmo, que vem muito ancorado da ACT, da terapia de aceitação e compromisso. Então, o Steven Hayes, ele tem diversos estudos sobre a questão de valores e como isso é importante, né, para o paciente. Mesmo aqueles pacientes que talvez não tenham nenhum transtorno, nenhum diagnóstico, mas às vezes eles vêm mais desanimados, ou até mesmo são questões de, eu tô repensando aí o meu trabalho, eu não me sinto mais motivado, eu não sei por que eu tô fazendo isso, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Então aí tá uma ótima oportunidade, uma oportunidade excelente para você ajudar ele a identificar quais são os seus valores, o que aquilo te move, né? Então, recomendo aqui também, tanto esse livro da Judith Peck, que a gente tá baseando toda esses pontos, como também livros da ACT, do Steven Hayes. Tem a terapia de aceitação e compromisso, que é a capa marrom, que a gente vai deixar aqui a foto, e tem outros livros da ACT também, como Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, do Steven Hayes, que também abordam essa questão de valores, tá? Então ajuda o seu paciente a identificar o que é valoroso para ele, o que é importante, quais são os objetivos dele, quais são as aspirações, por que ele está fazendo a terapia, né? O que ele acredita que a terapia pode trazer de retorno para ele.
Faz esse mapeamento, porque inclusive, talvez em momentos de mais desinteresse, mais desânimos, ao longo do processo terapêutico, que a gente sabe que não é uma coisa linear, você pode reanimar ele nesse sentido, você pode trazer esses pontos à tona novamente. Um outro ponto aqui é sobre fazer uma introdução gentil e clara acerca do tratamento. Então, se o paciente ele tem um transtorno de ansiedade, você pode fazer um overview de como que é o transtorno de ansiedade, né? Então, trazendo também a psicoeducação do transtorno, né? Explicando o que é a ansiedade, qual que é a função da ansiedade na vida do sujeito, né? Como que funciona o tratamento, quantas sessões, em média, a literatura aponta para o tratamento da ansiedade. A gente sabe que vai variar de paciente para paciente, ainda mais se ele tiver outras comorbidades. Mas é importante você trazer esse panorama, né? Olha, é esse caminho que a gente vai trilhar. E, obviamente, a gente vai estar aberto a novas coisas que podem aparecer no meio do caminho, mas é isso que você pode esperar. Então, fazer a psicoeducação, ele entender quais são os próximos passos, quantas sessões, mais ou menos, que vai ser um tratamento semanal e talvez mais pro final você vai começar a espaçar quinzenalmente, até que, por fim, uma vez por mês, e aí depois a alta terapêutica. Então, explicar isso para ele vai dar mais confiança e ele vai saber que você sabe para onde que você vai estar guiando ele durante esse tratamento, durante esse processo terapêutico. Um outro ponto aqui é explicar sobre o modelo cognitivo. Então, aqui a gente está baseando tudo na TCC e a gente sabe o quanto é importante, o quanto a TCC é uma terapia colaborativa, é uma terapia educativa, né? É bastante didática. Então, desde a primeira sessão, você tem que explicar como que funciona a TCC, como que funcionam os pensamentos que influenciam as emoções, que influenciam o comportamento, de uma maneira bem tranquila mesmo, e bem como se você estivesse falando ou tentando explicar para uma criança de 5 anos. Nada muito técnico, mas é importante que ele comece a se familiarizar com alguns termos e que ele comece a entender como que é o funcionamento da mente dele, como que é o funcionamento dos comportamentos dele, e ele comece a ir percebendo isso, inclusive, no dia a dia dele. Então, perceber que essa situação, ela despertou um sentimento de tristeza, mas qual que foi o pensamento que ocorreu na hora? Às vezes a gente nem percebe isso, até a gente começar a entender como que a nossa mente funciona, né, e como o modelo cognitivo funciona, que depois que a gente vai perceber. É muito comum, inclusive, os pacientes nas primeiras sessões, eles falarem, eu nem sei o que eu pensei. Eu só senti muita raiva, eu senti muita tristeza, eu senti muita angústia. Então, você vai começar ajudando ele a nomear tudo isso. E isso faz parte, explicando desde esse primeiro momento sobre o modelo cognitivo. Um outro ponto essencial é sobre o plano de ação. Então, o plano de ação é as antigas tarefas de casa. Então, na TCC, a gente já falou que é uma abordagem colaborativa e onde o requer do paciente, ele está muito ativo no processo, né? Então, eu sempre gosto de falar que é 50-50. O terapeuta vai colaborar 50%, aliás, 100%, mas 50% do processo vai ser com ele e os outros 50% vai depender muito do paciente, né? Então, os dois têm que estar 100% envolvidos, mas ali é o 50-50 de como que o tratamento vai se desenvolver, de como que vai ser o sucesso desse tratamento, por exemplo. Né? Então, como que o plano de ação, que são ações que você vai passar para ele colaborativamente, para ele realizar entre as sessões de terapia. Então, vai depender de cada sessão e vai depender do plano do tratamento, mas é muito encorajado e tem várias pesquisas que demonstram o quanto é importante esse ínterim entre uma sessão e outra. Que o quanto a aplicabilidade, né, daquilo que foi discutido, daquilo que foi trabalhado em sessão, seja feito somente com ele entre uma sessão e outra, né? Fora ali da supervisão do terapeuta, fora ali daquele ambiente confortável e acolhedor para ele. Então é super importante ele ir aplicando isso entre as sessões. Então você pode discutir já qual que vai ser o primeiro plano de ação entre você e o seu paciente para a próxima sessão. E uma coisa super importante não é passar um plano de ação só por passar. Eu tenho que passar uma tarefa para ele só para ele fazer porque faz parte. Não, mas constrói um plano de ação com ele que faça sentido com base naquilo que vocês conversaram e com base naquele tratamento, naquele planejamento do tratamento que você já começou a trilhar, tá bom? E o último ponto é apresente um resumo da sessão. Então,
Depois que vocês já falaram sobre o modelo cognitivo, já entendeu, já fez o overview do tratamento, né, já mostrou para ele, já retomou o humor dele. Então, depois que você fez tudo isso, faz um apanhado para que ele possa até se lembrar, né, daquilo, porque às vezes são tantas coisas. E é realmente um momento de muita informação para o paciente. Então, encoraja ele, inclusive, a manter um caderno para a terapia. Isso pode ser muito benéfico para muitas pessoas, né? E manter um lugar onde ele possa ir acompanhando, inclusive, a evolução do caso dele. Então, você faz esse apanhado, esse resumo da sessão e no final você pede um feedback para ele. E eu acho essa parte muito bonita da TCC, que é um momento muito aberto entre, assim, a terapia toda é muito aberta, mas esse momento de feedback é para perguntar o que você achou de hoje, o que você acha que poderia ter sido melhor, o que você sentiu falta. É um momento onde o paciente ele pode abrir mesmo. E tem vários casos que eu já ouvi, né, de pessoas que me contaram com seus terapeutas, de realmente falar, olha, eu achei que você falou comigo como se eu fosse uma criança. Talvez era até mais o tom de voz, ou enfim, você usou algumas palavras, ou estava muito cheio de dedos comigo. Acho que você pode falar mais fluidamente, normal, né? Assim, tipo, sem ficar com medo de me magoar. E, poxa, como isso é importante para o terapeuta, né? Que não sabia, talvez. Obviamente não era a intenção da terapeuta agir dessa forma, mas como foi importante para ela ouvir aquilo e depois a pessoa me contou que a terapeuta mudou e foi muito mais tranquilo e eles seguiram o tratamento juntos. Então, olha que bacana. Esse momento de feedback, inclusive, reforça o primeiro ponto, que é o vínculo terapêutico. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado mais claro sobre como seguir a primeira sessão do tratamento. Se vocês quiserem que a gente grave um vídeo sobre a avaliação, você coloca aqui. E se vocês quiserem saber outras coisas, quiserem mais vídeos como esse, comenta, coloquem suas sugestões. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Garanta que você está inscrito no canal, porque virão mais vídeos como esse. E é isso, até a próxima!